O telefone de Marcus Coleman tocou às 14h47 de uma quarta-feira. E antes que ele ouvisse uma única palavra, ele já sabia que seu filho estava algemado. Não por causa de um sexto sentido, Marcus não acreditava nisso. Ele acreditava em padrões. Acreditava em como o mundo girava em torno de homens como ele. Acreditava que quando a voz do diretor Hammond soava fraca e cautelosa, significava papelada, significava polícia. Significava decisões que já haviam sido tomadas. Seu filho se envolveu em uma briga. Precisamos que você venha imediatamente. Ele está na diretoria sendo fotografado para fins disciplinares. Fotografado. Marcus segurava um pedaço de madeira de nogueira quando recebeu a ligação. Ele estava no meio da reforma da cozinha de Richard Kessler, a 2,5 metros de altura em uma escada, instalando molduras de gesso no teto. Suas mãos estavam firmes, sua mente estava tranquila. Era o resto do mundo que havia desmoronado. Ele colocou a lenha no chão. Desceu da escada. Não disse nada a Kessler, o gestor de fundos de investimento que tinha saído para uma teleconferência. Marcus simplesmente pegou o casaco e foi até sua caminhonete. O trajeto até a Lincoln High levou 18 minutos. E nesses 18 minutos, Marcus repassou mentalmente todos os cenários possíveis. Seu filho tinha 14 anos. Jaylen nunca havia se metido em encrenca. Nem uma única detenção. Nem uma única advertência. Ele era o tipo de garoto que ia para a escola, voltava para casa, fazia a lição de casa e ajudava o pai nos fins de semana. O tipo de garoto que aprendeu cedo que a invisibilidade era sinônimo de segurança, o que significava que algo havia quebrado essa regra. Algo havia tornado Jaylen visível. E a visibilidade, para um menino negro, era perigosa. O estacionamento da escola estava frio e hostil, sob o sol de novembro. Marcus estacionou e ficou sentado por exatamente 30 segundos antes de entrar, não porque precisasse se recompor, mas porque precisava se lembrar das regras. Não se mova muito rápido. Não levante a voz. Não deixe que percebam seu medo. Não dê a eles motivos para terem medo de você. Jaylen estava sentado em uma cadeira de metal na sala do diretor, e mesmo da porta, Marcus conseguia ver o inchaço no olho esquerdo do filho. Não era catastrófico, mas era evidente. Alguém o havia agredido. Jaylen havia revidado. Mas era Jaylen quem estava sendo fotografado. Sr. Coleman. A diretora Hammond se levantou. Ela era uma mulher branca na casa dos 50, o tipo de educadora que passou 30 anos aperfeiçoando a linguagem da justiça enquanto administrava o preconceito. Obrigada por ter vindo tão rápido. Onde está o outro aluno? Com licença, o rapaz que bateu no meu filho. Onde é que ele está sendo fotografado? A expressão do diretor Hammond não mudou, o que significava que Marcus já sabia a resposta. Ainda estamos coletando depoimentos. Mas o que está claro é que seu filho iniciou o contato físico. Temos várias testemunhas. Esse dado-se. Quem estava dizendo o quê para fazê-lo bater em alguém? Isso não é realmente relevante para... É relevante para mim. Ela fez um gesto para que ele se sentasse. Explicou a política. Tolerância zero à violência. Audiência disciplinar na sexta-feira. Possível expulsão, dependendo do resultado. Ela disse, incidente 17 vezes, uma palavra que transferiu tudo para o abstrato, afastando-o do momento real em que alguém havia atacado seu filho com palavras, e Jaylen havia respondido com socos. Quando a reunião terminou, Marcus assinou alguns papéis sem se dar ao trabalho de ler e levou o filho para casa. Na caminhonete, Jaylen ficou em silêncio durante os primeiros 15 minutos. Marcus não insistiu. Ele conhecia os silêncios do filho, tinha-lhe ensinado a guardar as coisas para si, a manter a mágoa contida, para que não pudesse ser usada contra ele. Ele estava falando de você.
disse Jalen finalmente, com a voz monótona. Sobre a mamãe ter ido embora. Disse que pais negros não conseguem manter suas famílias unidas. Disse que era genético. Como se tivéssemos um DNA defeituoso ou algo assim. Ele não parava. Continuava falando. E as pessoas riam. E eu só. Jalen parou. Marcus estendeu a mão e agarrou o ombro do filho, sentindo a tensão ali, a raiva contida pela pura força de vontade. Diga-me exatamente o que ele disse. Cada palavra. Jalen fez isso. Os insultos não eram criativos, nunca foram. Apenas o vocabulário padrão da ignorância, envolto na confiança de um garoto que nunca havia enfrentado as consequências. O nome do garoto era Derek Thornton. Naquela noite, Marcus estava sentado à mesa da cozinha com o laptop. Suas mãos ainda estavam manchadas de suor do trabalho. Havia 3 projetos inacabados do outro lado da cidade. Seu telefone vibrou 6 vezes clientes, empreiteiros, as constantes exigências de sua vida. Ele ignorou tudo. Ele digitou Derek Thornton na barra de pesquisa. As redes sociais do garoto eram públicas. O Instagram estava cheio de fotos de lacrosse, fotos de férias, festas de aniversário em clubes de campo. O tipo de infância que era visível, celebrada, documentada. Marcus continuou rolando a tela até encontrar o que procurava. Richard Thornton, CEO da Pinnacle Ridge Holdings, membro do conselho da escola. Filantropo. Inúmeras fotos dele em galas, inaugurações e cortes de fita. Sempre sorrindo, sempre confiante. Sempre na companhia de outros homens poderosos. Marcus abriu uma segunda aba. Ele pesquisou Richard Thornton, gentrificação. E encontrou artigos sobre famílias desalojadas, sobre bairros que haviam mudado, sobre a forma como o dinheiro havia circulado por sua cidade como um predador, identificando espaços vulneráveis e os consumindo. Então, ele pesquisou outra coisa. Processo judicial de Richard Thornton. O artigo era antigo de 2006, 18 anos atrás. Uma mulher havia apresentado uma queixa de assédio sexual contra Richard Thornton. Os detalhes eram escassos, porque haviam sido mantidos em sigilo, ocultos sob os termos de um acordo. O nome da mulher era Catherine Wells. Marcus procurou por Catherine Wells. Nada. Ele tentou variações, gráfias diferentes, cidades diferentes, e então, em um banco de dados genealógico destinado a árvores genealógicas, ele encontrou uma única menção. Catherine Wells, anteriormente empregada no ramo imobiliário, mudou-se em 2007. Ela desapareceu do mundo profissional imediatamente após o acordo. Marcus fechou o laptop. Ficou sentado na escuridão da cozinha por um longo tempo. Na manhã seguinte, ele ligou para um advogado chamado David Chen, que trabalhava em um pequeno escritório em um centro comercial. Chen era negro e coreano, o que significava que ele entendia o funcionamento do mundo de uma maneira que os advogados caros não entendiam. Os advogados caros trabalhavam para o sistema. Chen trabalhava contra ele. Quero processar, disse Marcus. Chen ouviu a história inteira. Quando Marcus terminou, Chen ficou em silêncio por um longo momento. A expulsão é agressiva, disse Chen por fim. Mas eis o problema. Não temos dinheiro para lutar contra isso. Os distritos escolares têm orçamentos ilimitados para advogados. Você tem o que consegue pagar com o resto da sua vida. Contingência? Contingência significa que eu ganho se você ganhar. E precisamos ter certeza de que podemos ganhar. Conte-me mais sobre o pai de Derek. Marcus contou-lhe sobre a Pinnacle Ridge Holdings, sobre a gentrificação, sobre Catherine Wells e o acordo judicial sigiloso. A expressão de Chen mudou. Se Richard Thornton fez um acordo num caso de assédio sexual há 18 anos, isso é um padrão. Se ele faz parte do conselho escolar e toma decisões sobre como os alunos são disciplinados, isso é uma posição de poder.
Se o filho dele está assediando outros alunos sem consequências, isso é um sintoma. Chen recostou-se. Isso poderia funcionar. Mas precisamos de provas. Como podemos obter provas quando tudo está lacrado? Nós fazemos um pedido de acesso a registros. Entramos com uma ação judicial. A ação judicial força a produção de provas. A produção de provas significa que eles têm que nos fornecer documentos que não querem nos fornecer. Às vezes, as pessoas guardam registros que não deveriam guardar. Às vezes, elas cometem erros. Chen aceitou o caso por honorários de êxito. Ele disse a Marcus que levaria meses. Marcus disse que entendia. A audiência na escola foi na sexta-feira, às 15 horas. Marcus vestiu o único terno que tinha, trançou seus dreadlocks e limpou as unhas até que estivessem impecáveis. Jaylen fez o mesmo. Eles estavam representando uma imagem de respeitabilidade para uma plateia que já havia decidido seu veredicto. O conselho escolar tinha 7 membros. Quando entraram na sala, Marcus viu Richard Thornton sentado na plateia. O homem era mais baixo do que suas fotos sugeriam, mas sua presença preenchia o ambiente. Ao lado dele estava um advogado de terno impecável. Alguém caro, alguém contratado para garantir que as consequências para seu filho desaparecessem. Derek Thornton sentou-se entre eles, parecendo genuinamente nervoso, o tipo de nervosismo que vem de alguém que nunca experimentou uma punição de verdade. Os fatos foram apresentados. 17 testemunhas disseram que Jaylen desferiu o primeiro soco. A declaração de Derek dizia que ele estava brincando e que Jaylen reagiu de forma exagerada. A advogada argumentou sobre políticas de tolerância zero e a importância de manter a ordem. Ela fez Jaylen parecer perigoso. Quando chegou a vez de Marcus, ele se levantou e falou calmamente sobre contexto, proporcionalidade e a diferença entre uma briga e a legítima defesa. O advogado o interrompeu. Sr. Coleman, seu argumento é que seu filho tem permissão para cometer violência por causa de sentimentos feridos? Meu argumento é que meu filho foi atacado verbalmente por causa de sua estrutura familiar e sua raça, e quando ele respondeu, foi o único que sofreu sanções disciplinares. O outro menino recebeu apenas 1 dia de suspensão. Meu filho corre o risco de ser expulso. Isso não é tolerância zero. Isso é tolerância seletiva. A expressão de Richard Thornton não mudou. Mas sua mão se moveu levemente, um gesto que poderia não significar nada, ou poderia ser um sinal. A diretoria votou por 5-2 pela expulsão de Jaylen, sujeita a uma revisão de 30 dias. Derek Thornton foi suspenso por 1 dia. Ao sair do prédio, Marcus sentiu algo frio o invadir. Não exatamente raiva. Clareza. Naquela noite, Richard Thornton ligou para o local de trabalho de Marcus. Marcus estava no meio da instalação de ferragens de armário quando seu telefone tocou. O número estava bloqueado. Quando atendeu, ouviu uma voz pausada, calma, poderosa. Sr. Coleman, aqui é Richard Thornton. Entendo que houve um mal-entendido. Marcus não respondeu. Seu filho fez uma acusação sobre o meu. Isso não é verdade. Meu filho é um bom menino. E eu detestaria que essa situação se agravasse de maneiras que pudessem afetar seu sustento. A ligação caiu. Marcus estava no meio da reforma com o telefone na mão. E sabia o que a ligação significava. Significava que Richard Thornton estava com medo. Significava que a notícia de que estavam revidando tinha chegado aos seus ouvidos. Significava que o sistema que funcionara tão bem para ele estava começando a apresentar falhas. Na manhã seguinte, Kessler ligou. Marcus, vou precisar pausar a reforma por algumas semanas. Reavaliação do orçamento. Kessler nunca havia interrompido um orçamento antes. Marcus entendeu. Alguém tinha feito uma ligação. Alguém tinha sugerido que se associar a Marcus Coleman estava se tornando complicado. Alguém tinha pressionado. Naquela tarde, Chen ligou para dar novidades.
Entramos com o pedido de acesso aos registros. O distrito escolar negou, alegando que os registros disciplinares são confidenciais. Entrei com um processo para obrigar a divulgação. Os advogados deles responderam em 4 horas. Eles estão lutando com unhas e dentes. Por que eles lutariam com tanta força? Porque eles estão escondendo alguma coisa. Se não fosse nada, eles revelariam. O fato de estarem brigando significa que houve incidentes anteriores. Incidentes anteriores com Derek, o que significa que existe um padrão. O que significa que a escola sabia e não fez nada. Na semana seguinte, mais 3 clientes cancelaram o serviço com Marcus. Um deu uma desculpa vaga relacionada ao orçamento. Outro disse que havia optado por um empreiteiro com referências mais recentes. O terceiro simplesmente não atendeu às suas ligações. Na sexta-feira, Marcus já havia perdido 40% de sua renda mensal. Jalen voltou para casa após a suspensão, sabendo que seu pai havia perdido o emprego por tê-lo defendido. Esse conhecimento pairava entre eles como uma pedra. "Desculpe, pai", disse Jalen, com a voz quase inaudível. "Não peça desculpas por estar certo", disse Marcus. Mas Marcus compreendia a culpa do filho. Jalen crescera entendendo que sua existência tinha um preço, que estar presente em espaços não projetados para ele exigia um sacrifício das pessoas que o protegiam. Na segunda-feira da semana seguinte, a escola recebeu uma ordem judicial obrigando-a a divulgar os documentos. Chen ligou para dar a notícia. "Eles vão lutar contra isso em cada etapa do processo", disse Chen. "Mas nós conseguimos a primeira vitória. Quando os documentos chegarem, prestem atenção às datas." Os documentos chegaram 2 semanas depois, em um envelope lacrado entregue no escritório de Chen. Quando Marcus chegou para analisá-los, Chen já estava lendo, com o rosto cada vez mais sombrio. "Vejam só isso", disse Chen, apontando. Derek Thornton esteve envolvido num incidente de assédio racial há 2 anos. Outro aluno negro o denunciou. A escola investigou e depois marcou o caso como resolvido, sem qualquer punição efetiva. Marcus continuou a leitura. "Houve outro incidente. 1 ano atrás. Outro aluno. O mesmo padrão de linguagem racista. A mesma consequência mínima. Tem mais", disse Chen, virando as páginas. "O aluno que o denunciou há 2 anos? O nome dele é Marcus Washington. Ele mudou de escola 6 meses depois da denúncia." Marcus sentiu algo mudar em seu peito. "Ele saiu por causa do assédio", continuou Chen. "A escola sabia que Derek estava fazendo isso. Não fizeram nada. E agora seu filho está sendo expulso por reagir, enquanto Derek recebe apenas 1 dia de suspensão? Isso é deliberado. Isso é uma escolha." Chen começou a fazer ligações. Ligou para repórteres da emissora de notícias local. Ligou para defensores da educação. Ligou para outras famílias que poderiam ter vivenciado situações semelhantes. Na quarta-feira, a história já estava no jornal. Filho de membro do conselho escolar local enfrenta acusações de assédio enquanto a acusadora é expulsa. O artigo teve o cuidado de evitar alegações juridicamente prejudiciais, mas a implicação era clara. E, uma vez que a história se tornou pública, outras histórias começaram a surgir. Uma garota chamada Sofia, que denunciou Derek 3 anos atrás e passou por isolamento social desde então. Um garoto chamado Marcus Washington, que agora mora a 2 horas de distância, disposto a falar abertamente sobre os motivos que o levaram a ir embora. E então, aconteceu algo inesperado. Uma mulher chamada Catherine Wells ligou para o escritório de Chen. Ela tinha visto as notícias. Ela tinha reconhecido o padrão e estava pronta para conversar. Na manhã de sexta-feira, Chen chamou Marcus ao seu escritório. Marcus levou Jalen consigo, pois seu filho precisava entender o que significava estar exposto.
Como era a resistência? E o que acontecia quando se recusava a deixar que pessoas poderosas se protegessem mutuamente? Catherine Wells estava sentada na sala de conferências de Chen. Ela estava mais velha agora, talvez 60 anos, cabelos grisalhos, olhos bondosos que aprenderam a ser cautelosos. Ela passou 18 anos vivendo tranquilamente após o acordo, vivendo de uma maneira que a impedia de ter que confrontar o que lhe havia acontecido. Mas ver o nome de Richard Thornton nas notícias, ver seu filho fazendo as mesmas coisas com outros alunos, abriu uma ferida. Ele me assediou sexualmente por 2 anos, disse Catherine em voz baixa. Eu denunciei. Eu tinha provas. E então os advogados dele apareceram. Eles me ofereceram $200.000 para assinar um documento, dizendo que eu não falaria sobre isso. Nunca. Para ninguém. Você tinha família para sustentar? Perguntou Marcus gentilmente. Sim. Eu era mãe solteira. O dinheiro significava tudo para mim. Então, eu aceitei. Peguei o dinheiro, assinei o documento, pedi demissão do meu emprego e me mudei. E passei 18 anos sabendo que fiz uma escolha que o protegeu, que permitiu que ele continuasse fazendo isso com outras pessoas. Ela olhou para Jaylen. É por isso que estou aqui. Porque não quero que outra geração aprenda que o dinheiro compra o silêncio. Que o poder não tem consequências. O julgamento começou 4 meses depois. Chen construiu um caso não apenas contra a escola por disciplina desigual, mas também contra Richard Thornton, pessoalmente, argumentando que sua influência no conselho escolar havia criado um padrão no qual seu filho escapava da responsabilização. O processo nomeou múltiplos incidentes, múltiplas vítimas e uma falha sistemática em lidar com o assédio, porque o assediador era filho do membro do conselho. Os advogados de Richard Thornton vieram munidos de todas as armas. Ataques à reputação de Catherine Wells, argumentos sobre a obrigatoriedade do acordo, pedidos de supressão de provas e táticas protelatórias destinadas a exaurir os recursos de um pai solteiro e de uma advogada que trabalha por honorários de êxito. Mas algo mudou quando Catherine subiu ao estrado. Ela testemunhou sobre o assédio. Ela testemunhou sobre o acordo. Ela testemunhou sobre o acordo de confidencialidade que a silenciou. E então, ela testemunhou sobre ter assistido a um vídeo de Derek Thornton no noticiário, falando sobre seu mal-entendido com Jaylen, e reconhecendo no assediador de seu filho os mesmos padrões que ela havia vivenciado com o pai dele. O rosto de Richard Thornton não se moveu, mas suas mãos se fecharam com força sobre a mesa à sua frente. O júri deliberou durante 6 horas. Quando retornaram, o veredicto foi claro. US 2,3 milhões para Marcus e Jaylen pela falha da escola em fornecer proteção igualitária, combinados com US 8 milhão em danos punitivos contra Richard Thornton pessoalmente por abuso de sua posição no conselho escolar. Catherine Wells recebeu uma indenização separada de US 800 mil por violação de sua privacidade e assédio contínuo. Em pé nos degraus do tribunal, Marcus não disse muita coisa. Deixou Catherine falar primeiro. Deixou Jaylen ficar ao seu lado, não mais invisível. Deixou as câmeras capturarem o momento em que o sistema finalmente responsabilizou alguém. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu 3 dias depois na cozinha de Marcus. Ele doou US 2 milhão para um fundo jurídico de apoio a famílias que lutam contra a discriminação nas escolas. Doou ainda US 500 mil para Catherine Wells, para que ela pudesse fundar uma organização sem fins lucrativos que documentasse casos de assédio em instituições de ensino. Ele guardou o que precisava para o futuro de Jaylen. O restante foi investido em ações para garantir que outras famílias não precisassem enfrentar as mesmas dificuldades. E Jaylen, agora com 15 anos, fundou um grupo de defesa dos estudantes. Não com raiva,
mas com clareza. Ele documentou os incidentes, construiu uma rede de contatos, depôs perante o conselho escolar sobre a necessidade de investigação independente das denúncias de assédio. Ele se tornou o tipo de pessoa que aprendeu desde cedo que os sistemas protegem o poder, mas que os indivíduos podem se opor aos sistemas quando assim o desejarem. 6 meses após o veredicto, Derek Thornton transferiu-se para uma escola particular em outro estado. Seu pai renunciou ao cargo no conselho escolar. A Pinnacle Ridge Holdings passou a ser alvo de diversas investigações estaduais. As parcerias de Richard Thornton começaram a se desfazer. Sua influência começou a se dissipar. Mas, mais importante ainda, o processo judicial o expôs. A verdadeira história não era o dinheiro. Era o padrão. Era a maneira como um homem, que passou 30 anos acumulando riqueza e poder, usou ambos para ferir pessoas, silenciar mulheres e proteger seu filho das consequências, até que alguém se recusou a permanecer em silêncio. Numa terça-feira à noite, Marcus e Jaylen estavam na cozinha dele, a mesma cozinha pequena onde tudo começou, onde Marcus se sentava com seu laptop, descobrindo registros sigilosos e mulheres desaparecidas. Sabe qual foi a parte mais difícil? Perguntou Marcus ao filho. O quê? Sabíamos que estávamos certos, mas não sabíamos se o certo seria suficiente. Neste mundo, o certo nem sempre vence. Mas quando você escolhe lutar mesmo assim, quando se recusa a deixar que pessoas poderosas se protejam mutuamente, às vezes o impossível acontece. Jaylen assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão apenas por experiência própria. Quero ser como você, disse Jaylen baixinho. Quero que você seja melhor do que eu, respondeu Marcus. Quero que você saiba desde o início que a sua voz importa, que a sua verdade importa, que nenhuma quantia de dinheiro deve comprar o silêncio. Eles estavam juntos sob a luz da cozinha, pai e filho, duas pessoas que aprenderam que o verdadeiro poder não se herda através do dinheiro ou da posição social. O verdadeiro poder vem da recusa em aceitar a injustiça como algo normal. O verdadeiro poder vem do trabalho silencioso e constante de dizer a verdade. E às vezes, apenas às vezes, o mundo ouvia.